Nós vamos à palavra do Senhor neste momento. Sempre antes de nós orarmos, nós respaldamos as nossas orações com a palavra, porque nós não estamos aqui para ficar atirando, né, para todo lado, como se diz, ficar jogando palavras ao vento. Não é isso. Nós temos metas, nós temos alvos, nós temos objetivos, e nós precisamos aprender a orar também com esses objetivos, com essas metas. E hoje eu trouxe aqui uma palavra que tem tudo a ver com o culto de ontem. Nós falamos ontem sobre vozes intimidadoras. Às vezes são vozes, às vezes são situações ameaçadoras. E vamos conversar um pouquinho sobre este tema, colocando no telão, gravando em CD a partir deste momento, para que você tenha isto gravado em CD e depois também na internet, em nossa página www.cristovive.com.br. O tema desta noite: não tememos o rugido do leão. Não tememos o rugido do leão. Logicamente, esse leão que ruge para nos assustar, para nos atemorizar, é o derrotado, é o inimigo das nossas almas. Nós não temos medo. O verdadeiro leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, está em nós, é por nós, e por causa de Jesus e de tudo que Ele nos tem ensinado, revelado, é que nós não tememos o rugido do falso leão, do leão que tenta nos atemorizar com as suas mentiras, com as suas palavras intimidadoras, ameaçadoras. Nós temos conhecimento já para não nos deixarmos engodar por essa intimidação, por esse rugido, venha de que lado vier. Então, eu queria lembrar que nós somos marcados com a marca da vitória. Pode ser que você não veja ainda a vitória em todas as áreas da sua vida, mas em potencial você é um vitorioso. Você tem a marca de Jesus Cristo. Esta é a marca de um cristão. O cristão não tem uma marca de derrotado, não tem uma marca de doente, de infeliz. O cristão, aquele que recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, aquele que se fez um com o Espírito de Deus, esse tem a marca. Além dele ter o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, este selo lhe marca com a marca da vitória. Todas as pessoas que têm a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor têm a marca da vitória. E a garantia da nossa vitória está na fidelidade de Deus. Não está em nós, porque nós falhamos, mas Deus não falha. Nós muitas vezes somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Ele é sempre fiel para conosco. Deus não falha, Deus não muda. E a responsabilidade das promessas se cumprirem, a responsabilidade dessa palavra de Deus que nós transmitimos, todos os cultos, todas as nossas reuniões, a responsabilidade de fazer acontecer o que está aqui escrito, de se cumprir tudo, não está sobre os meus ombros. Essa responsabilidade não está sobre nenhuma igreja, nenhum ministério, mas essa responsabilidade está sobre o pleno poder de Deus, sobre a sua máxima autoridade. É por isso que o Senhor em Filipenses, através do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ninguém vai parar na metade. Ninguém chamado por Jesus Cristo vai ficar à deriva. Ninguém que tem a marca da vitória em sua vida vai ter na sua vida uma obra incompleta. Paulo estava plenamente convicto, esta igreja é plenamente convicta de que aquilo que Jesus começou, Ele vai terminar em nós. Amém? Então, a responsabilidade de completar o que Ele começou é dele. Deus garante o cumprimento das suas promessas. Em Hebreus 12, 2, Paulo diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Ontem nós falamos, nós não podemos ouvir outras vozes, a não ser a voz do Senhor.
Por quê? Porque é a voz dele que nos direciona. E é quando olhamos somente para ele que nós não vacilamos, que nós não perdemos o foco, que nós não tememos. Então, duas coisas que você tem aprendido, que Deus tem batido nesta tecla, ratificado, reforçado, esclarecido. Primeiro, ouça só a voz de Deus. Tire da sua vida as outras vozes que falem contrário ao que Deus lhe fala, ao que Deus está colocando no seu coração. Segundo lugar, olhe firmemente. É porque tem cristão que não olha firmemente. Olha de vez em quando para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Jesus é a minha fonte, Jesus é a minha inspiração, Jesus é a minha provisão, Jesus é a minha direção, Jesus é a revelação do que eu preciso saber, Jesus é o meu consolo, Jesus é o meu mestre, Jesus é o meu conselheiro, Jesus não me deixa cair, Jesus é o meu guia, Jesus é o meu guarda, Jesus é o meu sustentador, Jesus é o meu provedor. Eu não posso tirar os olhos de Jesus, porque se eu tiro os olhos de Jesus, eu vou olhar para outras coisas ou outras pessoas que não vão me dar nenhuma segurança. Ao contrário, vão me desestabilizar. Então, duas coisas importantes, de ontem e de hoje. Ouvindo só a voz dele e olhando só para ele. Tem gente que diz, mas isso é muita bitolação, não é, José? Para vocês agora, só ouvem o que ele diz e só veem a ele? Perfeitamente. Já chega o tempo que a gente ouvia um monte de coisa que não devia do mundo e olhava para um monte de coisa e um monte de gente. O que aconteceu conosco? Nos machucamos, nos frustramos, nos quebramos todos, adoecemos, entristecemos, perdemos coisas, vimos nossos sonhos naufragarem, não concluímos coisas, paramos no meio de um monte de projetos, outros ruíram lá na frente, fomos decepcionados, fomos feridos, machucados, frustrados. Então, amados, não é questão de bitolação, é questão de sabedoria, é questão do que cada um de nós quer da vida daqui para frente. Eu quero perfeita vitória. Eu quero harmonia em todas as áreas da minha vida. Eu quero ser a cabeça que a palavra de Deus me promete. Eu quero estar por cima, não para pisar, mas para que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Chega da gente viver se arrastando como uma cauda. Não é verdade? De ser pisado pelas pessoas, porque nós não conseguimos honrar aquilo que nós projetamos, nós não honramos compromissos, nós não conseguimos levar coisas adiante, nós falamos coisas e aquilo não se cumpre. Chega dessa situação, né? Isso não é um bom testemunho, não foi para isso que Deus nos chamou. Então é para ouvir só a voz de Jesus e para olhar firmemente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, daquilo que nós precisamos para ver a sua manifestação, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Não pense que Jesus está sentado do lado direito do Senhor, que tem dois. Não tem. Essa igreja já sabe que não há trindade. A destra não é mão direita. Destra, do original grego, dextras, significa pleno poder, máxima autoridade. Então, quando a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra de Deus, Jesus está sentado com o máximo poder, a máxima autoridade, o pleno poder e plena autoridade no trono de Deus, porque Ele é Deus. Amém? Então, esqueça essa imagem de um velho caduco, com um cajado na mão, barbudo, cansado, num trono, o filho à direita e uma pomba à esquerda. Não existe isso. Isso é invenção da igreja romana. Não existe isso. Existe um único Deus que se manifestou triunicamente. Como Pai, depois o mesmo Deus como Filho, e o mesmo Deus hoje como Espírito Santo, nesta dispensação. Amém até aqui? Então, para nós entendermos, porque senão nós olhamos firmemente para Jesus, e no passado eu sei o conflito que era. Eu olho para Jesus e Deus não fica chateado. Eu tenho que orar um pouco para Ele, olhar para Ele também. As nossas orações era aquela encrenca, não é? A gente orava um pouquinho para Jesus, um pouquinho para o Pai, um pouquinho para o Espírito Santo. E a gente falava, será que eu falei mais com um que com o outro?
Será que vai ficar triste? Será que um tem mais, né? Eu posso pedir para esse que esse aqui é mais maneiro comigo? Não existe isso. Um único Deus, com manifestações diversas. Amém? Então, Jesus é Deus. Nele, diz o apóstolo Paulo, se encerrou toda a plenitude da divindade. O que significa se encerrou? Não tem mais nada fora. Está encerrado em Jesus Cristo. Está nele. Não ficou nada fora. Plenitude, o que é plenitude? Completo. Da divindade. Tudo que é Deus, completamente Deus, se encerrou em Jesus. Porque Jesus é Deus. Amém? Então, isso eu preciso falar sempre, porque as pessoas vão chegando, outros precisam compreender esse mistério, que Paulo diz em 1 Timóteo 3,16, ele diz, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério. Esse é o mistério da piedade, da Eusébia, da encarnação. Que aquele que se manifestou na carne era o próprio Deus. Esse é o mistério. Trindade não tem na Bíblia. E não é mistério nenhum. Se eu falasse para você, tem um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo, você dizer, qual é o mistério? São 3 pessoas. Não tem mistério. Mistério é que é um só. Esse é o mistério, que se manifestou triunicamente. Então, é importante você ter essa revelação, até porque na hora de orar, você não fica aí perdido, perambulando com 3 deuses. Ah, meu Deus, fala o quê? Em nome de Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo? Em Jesus se encerrou toda a plenitude da divindade. Está nele. Quando você quiser chamar Jeová Jiré, Jeová Rafá, as manifestações de Deus no antigo pacto, eles não conheciam Deus. Eles conheciam manifestações de Deus. Hoje nós usamos esta terminologia, mas nós temos a revelação. Que Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus da provisão, Jeová Shalom, o Deus da paz, todas as manifestações se encerram em Jesus. Jesus é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta, o Deus da paz, o Deus do consolo, o Deus que é a nossa bandeira. Amém? O Deus da provisão é Jesus Cristo. Então, vamos orar entendendo, primeiro, com quem nós estamos falando, a quem nós estamos pedindo, a quem nós estamos clamando. Isso aqui é muito, muito importante. Só olhando para ele, não olhando para 3, olhando para um, é que nós não vamos nos assustar com o rugido do inimigo. Amém? E aí a gente vai poder reagir com a força que ele nos dá. E nós vamos, nessa força, vencer toda a oposição, toda a mentira do inimigo. Agora, a gente percebe que o inimigo, ele fica tentando intimidar o povo de Deus. Quanto às coisas do passado, você vem orar por um projeto. Nós vamos pegar já já o nosso projeto de vitória, né? Você pega o seu projeto de vitória. O meu estava aqui até agora há pouco. E o que você faz? Você vai começar a orar pelo seu projeto de vitória. Mas vem um dardo, às vezes, na mente. Mas você já fracassou nisso no passado. Você já quis isso no passado. Isso já não deu certo lá atrás, numa outra tentativa. O que é isso? Isso é o inimigo, é o rugindo, tentando lhe intimidar quanto ao passado. Ou, às vezes, tentando lhe intimidar quanto ao futuro. E os dias são maus. A crise é mundial, agora não é nacional, não, é mundial. Você não vai conseguir, precisa de dinheiro para isso. E precisa muito esforço. E tem muito chão para você alcançar isso que você colocou aí no seu projeto. E é exatamente por isso que a gente tem que estar bem alicerçado sobre a rocha. Para que a nossa vida, o nosso futuro, estejam absolutamente seguros. Totalmente seguros, amados. Baseado em tudo que Deus está ensinando à igreja. A minha vida hoje está totalmente sobre tudo que Deus tem ensinado à igreja. Tudo. Meu casamento, minhas finanças, meus filhos, as relações familiares, sonhos, alvos, metas, o ministério, tudo hoje está sobre aquilo que nós temos pregado neste altar. Tudo na minha vida gira em torno daquilo que nós temos aprendido da parte de Deus.
E o rugido do leão, ele pode vir. E ele vem. E ele vem para todos nós. Principalmente para ver se nós estamos mesmos alicerçados sobre a rocha. E ele pode vir com uma ameaça de desemprego. O rugido do leão pode vir como uma doença que surge, uma crise familiar, um problema financeiro. Isso é rugido. E você vai ter que reagir a esse rugido. Pela fé, já vendo a sua vitória. Amém? Isaías 41:11 diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. O que é isso? Amado, o inimigo, ele fica indignado quando uma igreja se põe a arvorar uma bandeira de vitória, a falar que o povo é vitorioso, que o povo tem uma herança para desfrutar já em vida, que o povo é chamado para ser cabeça, que o povo tem que reinar em vida, que o povo é o povo mais feliz dessa terra, o povo de Deus. O inimigo, ele fica muito bravo, ele fica muito indignado, porque nós estamos falando o que é a nossa herança, e isso tem tirado pessoas da miséria, pessoas da margem, que ficam à margem do caminho. Nós temos visto esta palavra levantar o abatido, aquele que está prostrado, ficar de pé. Deus tem tirado pessoas que estavam lá no monturo, e Deus tem colocado entre os príncipes nesta terra. Nós temos visto Deus curar, Deus manifestar milagres, tirando pessoas da morte, livrando de coisas terríveis, de acidentes, tirando da doença, tirando de um caos familiar, para gerar bem-estar, para gerar felicidade. Eu pergunto, você pensa que o inimigo fica feliz com isso? Não. Você sai aí batendo palma, ai que maravilha. De jeito nenhum. Então ele vem com o seu contra-ataque, ele vem com as suas ciladas, e a igreja tem que estar prevenida e preparada. Prevenida, você, como igreja, já tem visto que Deus tem nos alertado. E preparado, a palavra tem nos preparado, dizendo, ouça só o que Deus diz, não ouça a voz, porque a voz é o rugido do inimigo, que amedronta, intimida e te faz cair. E não olhe à tua volta há coisas que assustam. Olhe somente para o autor e consumador da fé. O ataque dele, amado, é só rugido. Não passa de rugido. É isso que eu queria hoje, antes de nós orarmos, para você orar com fé, com força, com convicção. É só rugido. Ele não pode nada contra você, nem contra mim. Ele só pode assustar. Ele só pode intimidar. E quando ele consegue assustar e intimidar, ele consegue paralisar, que é o próximo passo. E um crente paralisado não faz nada. Não realiza, não vai à frente, não se abre para o novo, para mudar de patamar, não luta. Não é verdade? Então, aquele tumor, aquele câncer, aquela doença que se chama incurável, problema de coração, aquela ameaça contra você, tudo isso, diz a Bíblia, será reduzido a nada. Eu creio nisso. Isso tudo é rugido. Ah, bispa, mas eu estou com o exame lá que deu mesmo. Está escrito lá, carcinoma. Está escrito lá. Está escrito lá, isto é um rugido do inimigo. Isto pode ser totalmente revertido. Você está sendo prevenido, que é assim que ele age, e você está sendo preparado para reagir. Não para aceitar o rugido, que é uma mentira. Amém? Por que a palavra de Deus que nós lemos diz assim, que aqueles que estão indignados contra você, contra mim, há pessoas que estão indignadas conosco. As forças das trevas estão indignadas conosco. Todo mal está indignado conosco. Porque nós agora temos uma vida com uma visão espiritual. Porque nós agora ouvimos a Deus e não a essas vozes que nós ouvíamos antes. Porque nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para Jesus. Agora nós temos um rumo, agora nós temos um padrão de vida espiritual. Agora nós não andamos mais seguindo o curso do mundo. Agora nós somos templo do Espírito Santo. E a indignação é muito grande contra mim e contra você. Amém?
Nós saímos do esquemão do diabo. Então, isto deixa ele muito indignado. E, logicamente, ele tem os seus nesta terra, que são energizados por ele, que são levantados para vir no contra-ataque contra nós. É isso que nós estamos aprendendo. A Bíblia diz: serão reduzidos a nada os que contendem contigo perecerão. Receba essa palavra em nome de Jesus. E quem vai fazer isso, bispo? Deus é quem faz isso. Essa é a parte de Deus. Nós hoje, segunda de oração, estamos aqui fazendo a nossa, acreditando, estando aqui na igreja, colocando estas situações nas mãos daquele que pode mudar tudo. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Por isso, nesta hora, o mundo espiritual invisível está trabalhando em nosso favor. Nós não tememos. Deus está conosco, amados. O rugido pode ser alto. Nós não tememos. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos ampara, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos orienta. E eu sei que quando Deus nos traz uma palavra dessa natureza, é porque há pessoas entre nós passando por testes bravos, por provações, por tribulações, por contendas, por lutas. E nós estamos aqui para cuidar dessas situações, pela palavra, através da nossa oração. Você sabe que provações são experiências de sofrimento. Às vezes, põe a fé, a paciência, as nossas forças à prova. Mas nós vamos ser aprovados em nome de Jesus. Isaías 41:12 diz: aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Olha, aos que pelejam contra ti. Pode ser gente, pode ser situação. Aquilo que lhe traz sofrimento. O que vai acontecer? Serão reduzidos a nada. Deus se encarrega de tirar tudo isso da sua vida. Diga graças a Deus. Versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha, Deus está insistindo com isso. Dizendo para você não ter medo. Provações todos nós temos. Às vezes, elas servem para provar as virtudes que estão em nós. Você fala: por que eu estou passando por isso? Vai sair aí virtude que você nem imagina da sua vida. Vai mostrar aquilo que você é de verdade. Aquilo que você tem no bom tesouro. Aquilo que você crê realmente. Você quer ver aparecer as virtudes de um cristão para valer? É na hora da provação. Ali aparecem as virtudes, né? Você pode passar por provação, mas se você estiver seguindo o que Deus está falando do altar, você vai ver a vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Esses testes que nós passamos, amados, são para provar as verdades genuínas que estão em nós. Aquilo que nós cremos ou não cremos. É na hora das lutas que a gente vê o que se crê de verdade. Eu acho tão triste quando alguém passa por uma luta e naquele momento ela vem e despeja toda a incredulidade dela, toda a dúvida, todo o desespero. O que ela crê? Ali ela está mostrando, na verdade, que ela não crê, que ela não confia em Deus, que ela não acredita, que ela tem medo, que ela não usa a palavra a seu favor. Em compensação, nós vemos pessoas, às vezes, no meio do povo do Senhor, passando por provas que a gente fica assim, muito pesadas, muito duras, incrivelmente difíceis. E ali você vê a pessoa falando que ela tem uma força para passar por aquilo que ela não sabe de onde vem, está lá, dizendo: vai passar, eu creio, eu posso, o Senhor está me ajudando, vai cooperar, eu já estou vendo a glória, não está vendo nada, mas pela fé ela está ali, ela está acreditando, é ali que você vê o que aquela pessoa crê, o que é que está na vida dela, o que ela guardou no bom tesouro.
Segundo aos Coríntios 12:10 diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando eu estou debaixo de uma prova, de uma tribulação, é aí que eu busco a minha força no Senhor. Se você está tudo bem, você não vê o quanto você é forte. Você já reparou que você só conheceu a sua força quando você passou por uma prova muito difícil? Aí você diz, uau, como eu sou forte. Se você não passa, você não conhece a sua força. Aliás, você nem experimenta o poder de Deus. Amém? Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito. Está escrito já. Isso foi determinado. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Todo dia, amados. Nós temos lutas. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós passamos por problemas, por lutas, mas nenhum problema e nenhuma luta nos deterão. Amém? Você recebe? Ninguém vai lhe parar? Nenhum rugido vai lhe intimidar? Quem cai e quem perece é quem luta contra você. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é no braço, não é na boca, não é no xingamento, não é no desaforo que você vence. É pelo Espírito do Senhor que está em você. Amém? E é vontade de Deus que a gente viva vitoriosamente. 1 aos Coríntios 1:4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Receba conforto de Deus se você está passando por um momento muito angustiante. Receba conforto. Ele nos conforta. Às vezes as pessoas só sabem bater nas costas e dizer, a vida, né, cara? Você conta para... Não conte para ninguém. Essa é a voz que você não deve ouvir. Às vezes até alguns irmãos não sabem o que dizer. Dizem, ora. Eu vi outro dia um plástico. Ora que melhora. É real. Mas não melhora. A oração tem que mudar. A oração tem que transformar. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós vamos orar agora. E eu sei que há pessoas aqui que estão passando por grandes provações. E outros não. Quem não está passando por uma grande provação, já passou. Com certeza já passou. E você já viu a vitória. Já viu como Deus agiu. Você se lembra disso? Para que você possa hoje ajudar aqueles que estão passando. Até sendo uma força em oração. Sendo um intercessor. Se colocando na brecha. Paulo diz em 2 aos Coríntios 1:6 em diante. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Às vezes eu penso assim, eu e o bispo estamos conversando e dizendo, por que nós passamos por certas coisas tão difíceis, tanta tribulação? Aí eu fui lá e vi, Paulo diz, olha, eu passo por isso, para o vosso conforto e salvação, para eu saber o que eu faço e te ensinar o que é que vale a pena fazer, crer, confiar nessa hora. Se o altar não for modelo, você não tem base para seguir, para copiar. E eu achava que o modelo era só de dignidade, modelo de honra, modelo de fidelidade, modelo de honestidade. Eu descobri que é modelo também de provação, de tribulação, de dificuldade, de angústia. E diz Paulo, se somos confortados, por quê? Porque nós somos confortados também. Também para o vosso conforto, é para isso. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Nivelou todo mundo. Altar e banco de igreja. Passamos pelas mesmas coisas. Pelas mesmas provações, dificuldades, choros, angústias. Para quê? Para que a gente seja consolado e a gente possa dizer aqui hoje, vai passar. O mesmo Deus que fez na minha vida vai fazer na sua.
Às vezes a gente tem que passar antes para poder chegar aqui e falar. Então, assim, e às vezes nós nos sentimos tão fortes no meio dessa provação, dessa tribulação, que não tem uma explicação humana, racional. Mas temos que entender que essa força é para a gente vir aqui e falar, vocês não imaginam o que a gente passa, ou que esteja passando nesta hora. Você vê pregando, a gente não falta um culto, a gente louva, e você não sabe que dia que nós estamos mais felizes ou mais tristes. Nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de dizimar, nós não deixamos o nosso ministério, continua tudo igual, para que você aprenda, para que você seja confortado, consolado e saiba, amados, que faz parte passar por aflições, mas a vitória é nossa. Este altar, saibam todos vocês, é um altar vitorioso. O que nós, bispos, pastores deste ministério, já passamos, vocês não têm noção. Algumas coisas, às vezes, né, não têm noção. Mas nós podemos dizer hoje, de cabeça erguida, em todas as coisas nós fomos mais que vencedores. Estamos todos nós daqui, de pé, família unida, plantada na igreja, louvando a Deus e dizendo, tudo valeu a pena. E hoje nós podemos ser consolo e conforto na vida de muitos irmãos. Você tem que ser também um instrumento, você tem que ser também alguém que, sabe, com a sua experiência, console e conforte outras pessoas. Próximo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Eu creio que Deus tem resposta para nós. Se Ele responde às minhas orações, por que Ele não responderia às suas orações? Lógico que Ele tem resposta. Eu estou plenamente convicta. Eu tenho esperança que você vai ter respostas para as suas orações. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E quem está dizendo isso é o apóstolo dos apóstolos. O maior apóstolo. Ele diz, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele diz, o que veio foi acima das minhas forças. Mas ele já estava escrevendo. Ele diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele achou que ele ia morrer. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tem uma sentença de morte? Não confie em você. Confie no Deus que ressuscita mortes. Amém? Tem uma sentença aí absurda na sua vida? Confie no Deus que ressuscita mortes. Não olhe para você. Você não pode. Eu não posso. Deus pode todas as coisas. O qual nos livrou, Paulo está dizendo, foi além das forças, a gente estava morrendo, mas Ele nos livrou e livrará de tão grande morte. Em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos encerrar para orar com o Salmo 115, que diz, tem mais um. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Diga, o meu vaso é de barro. Diga, na minha carne não habita bem algum. Mas dentro deste vaso há um poder excelente. O poder é de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Diga graças a Deus. Olha, amados, nós podemos entrar abatidos, mas jamais seremos destruídos. E o abatimento fica aqui. Na hora que a gente louva, ora, o abatimento cai por terra. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos ler juntos o Salmo 115, por favor. Salmo 15. Agora preste atenção, que você vai declarar isso em seguida. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quer dizer, quem é que vai ter acesso ao trono da graça? Quem é que vai ficar sempre desfrutando das benesses do Senhor? Que vai estar constantemente, sabe, apto a que seja o favor de Deus manifesto. Quem é? O que vive com integridade, pratica justiça,
de coração fala a verdade, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. O que é aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Nós somos estas pessoas. Amém? Deus tem honra para cada um de nós. Hoje Deus tem socorro, hoje Deus tem cura, hoje Deus tem muitas coisas. Então eu vou perguntar assim, olha, amados, você tem que ser honesto com você e com Deus, tá? Você sabe o que é uma provação? Já falei. Um momento angustiante, muitas vezes desesperador. Um momento assim de chamas ardentes, um momento de profunda dificuldade, aflição. Isso é uma provação. Eu quero que você seja honesto. Problemas todos nós, se eu perguntar, quem não tem nenhum problema? Não existe. Problemas todos temos. Mas você tem que identificar problemas, situações difíceis, situações complicadas, complexas, assuntos que precisam ser resolvidos, coisas, pendências de uma provação. Daquilo que só quem passa sabe. Eu quero que quem está passando por uma provação, levante a sua mão nessa hora. Amém? Muito bem. E você vai receber oração dos demais irmãos. Então, quem não levantou a mão, você que levantou, fica com a mão estendida só mais um instantinho. Olha você que não levantou a mão, para quem está de mão levantada. E vai até essas pessoas. 2, 3, pode ir, todos os outros vão. Você já passou por uma luta. Você sabe que Deus livra, que Deus consola, que Deus conforta, que Deus livra. Então você vai lá agora e você vai levar a sua fé e a sua confiança para esta pessoa. Amém? Quem está de mão levantada aí? Quem está de mão levantada? Amém? Muito bem. Quem levantou a mão? Não, olha, eu quero alguém com o irmão Celso ali, a esposa. Por favor. Amém? Alguém ali. Muito bem, pastor Maurício. Muito bem. Quem mais? Quem mais levantou a mão? Não tem ninguém aí para interceder. Se já tem alguém, você já pode abaixar a mão. Se não tem, ok? Olha, irmão Gilberto. Muito bem. Isso, Keller. Cadê o pastor Canai? Onde é que está o pastor Canai? Ali também. Isso, muito bem. Todos estão amparados? Todos os que estão passando por provação estão amparados? Os irmãos têm aí o amparo de alguém? Tem? 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 Muito bem. Keller, você está com quem? Você vai orar com quem? Com eles na frente. Tá ok. Então, amados, nós vamos interceder. Não precisamos conhecer a provação. Deus conhece. Mas nós conhecemos o Deus que já nos livrou de muitas. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem está à volta desses irmãos. Você já passou por provação? Aquelas do fogo ardente, da fornalha aquecida 7 vezes? Já passou? Você conhece o Deus que livra? Agora é a esse Deus que você vai clamar pelo irmão que está passando por aquilo que você já passou. Pode começar. Eu quero você dando o seu amor, dando o seu carinho, dando a sua vida, o seu talento agora, dando a sua oração em prol desses irmãos. Você vai ser um instrumento de Deus, poderoso. Deixe Deus lhe usar agora. Deixe Deus lhe usar agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, hoje, colocando em prática a nossa fé, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Jesus, colocando toda a nossa confiança nessa oração que nós estamos fazendo. Porque há irmãos entre nós que estão passando por sérias provações, Jesus. A hora é difícil, Pai. Os dias são longos. A situação é apertada, Pai. Muitos irmãos estão
cansados, abatidos, sobrecarregados. Alguns estão mesmo quase que prostrados, Senhor. Ó Jesus, Tu sabes livrar da provação os piedosos, aqueles íntegros, os de coração puro, Senhor, os honestos, os fiéis, Jesus. Nesta noite a Tua igreja faz um movimento de amor, Senhor. Nesta noite a Tua igreja, Senhor, dá o seu talento, a sua oração, a sua confiança, a sua fé. Se coloca na brecha, Senhor. Se coloca na intercessão destas vidas que estão enfrentando uma situação muito difícil, Jesus. A Tua palavra, Senhor, diz que nós faríamos as obras que Tu fizeste, e ainda maiores nós faríamos, Jesus. A Tua palavra diz, Pai, que nós veríamos os milagres que vimos no passado, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Senhor. Nós cremos na vitória. Nós cremos que isso tudo, Senhor, é rugido. Um rugido muito forte. Um rugido muito intimidador, Senhor. Um rugido que vem para paralisar a vida dos Teus filhos, Senhor. Um rugido que vem para assustar. Um rugido que vem para lançar por terra, Senhor, famílias. Mas não passa de um rugido, Pai. Não passa de um rugido. Não passa de um rugido. É mentira do derrotado. É cilada do inimigo. É astúcia de Satanás. É mal. É mal. Não procede de Deus. Por isso nós agora repreendemos toda essa mentira. Nós repreendemos todo esse rugido do diabo. Este falso leão. Nós repreendemos todo o barulho que ele tem causado nas famílias. Nós repreendemos agora, Senhor, ó Deus, todo o estresse causado por estas situações. Repreendemos, Jesus, toda a saúde, ó Deus, que foi prejudicada por esta situação. Toda a tristeza, todo o mal, que sai agora em nome de Jesus. Cesse agora essa tribulação, cesse agora esta prova. Ó Jesus, nós sabemos que as virtudes estão sendo, Senhor, lapidadas, apuradas. Que as virtudes saiam agora, Jesus. Que as virtudes dos Teus filhos sobressaiam. Que as virtudes do Teu povo, Senhor, sejam vistas. Que as virtudes, Pai, sejam honradas. Que aquilo que está no bom tesouro do coração agora possa sair, Jesus, como um recurso de força, um recurso de vida, um recurso de alegria, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Ó Jesus, buscamos em Ti essa força que precisamos. Ó Deus, esses irmãos que estão passando por esta provação, que agora sejam fortalecidos na força do Teu poder, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que você saiba agora que Deus está contigo. Que você saiba que Deus é por você. Que Deus tem o controle absoluto da sua vida e desta situação. Vai passar, vai passar, vai passar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ouvindo só a voz dele. Não ouvindo a voz de Eliabe, não ouvindo a voz contrária, não ouvindo a voz do medo, do desânimo, não ouvindo a voz intimidadora, a voz da ameaça, não ouvindo a voz do diagnóstico médico, não ouvindo a voz da crítica, não ouvindo a voz de um ente querido que fala contrário à palavra de Deus, não ouvindo a voz que machuca, não ouvindo a voz que fere, não ouvindo mais a voz que entristece, a voz que desanima, não ouvindo mais a voz que faz parar, a voz que faz calar, ouvindo somente a voz de Deus, que diz que está conosco todos os dias, o Deus que começou uma obra e é fiel para levá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada vai ficar como está. Haverá mudança, haverá libertação,
haverá transformação, haverá sucesso, haverá saída, haverá solução para esta causa, haverá justiça, haverá cura, haverá remédio. Deus está provendo aquilo que nós precisamos. Senhor, a tua graça nos basta. A tua graça tem todo o recurso, toda a provisão. As nossas armas não são carnais, Senhor. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra nós, Pai. Está anulada, está destruída a fortaleza. Essa mentira tem que cair hoje, em nome de Jesus. Essa astúcia do inimigo tem que cair hoje. Essa cilada tem que ser desfeita, em nome de Jesus. Essa voz que te ameaça tem que calar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse rugido hoje cessa em nome de Jesus. Tudo que amedronta, tudo que atemoriza, tudo que ameaça, tudo que tira a paz, cessa agora em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, na oração dos justos, Pai. Nós cremos que muito pode a oração de um justo, Pai. Nós cremos na intercessão de um povo que te ama, Senhor. Nós cremos na intercessão de um povo, Senhor, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Pai. Estamos aqui, Senhor, cumprindo cabalmente o nosso chamado, o nosso ministério. Somos testemunhas de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez na nossa vida, Ele faz na vida de quem está chegando, na vida de quem está passando pelo que já passamos, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio. Se alguém entrou aqui, Senhor, abatido, Jesus, temendo, com alguma situação que parece ir além das forças, nesta hora, haja saída, Senhor, haja solução, haja escape, Senhor, haja provisão, haja o milagre dos céus, Pai, para aquele que diz: só um milagre. Nós ligamos na terra agora o milagre, o milagre, o milagre, o milagre que nós precisamos nesta segunda-feira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara na vida deste irmão que você orou. Declara. As virtudes de Jesus estão afloradas. Só o que é bom está saindo do bom tesouro. Essa pessoa está brilhando mais. Também vai ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, na vida de outros. Declara: a vitória é tua, em nome de Jesus. A vitória é da tua família, em nome de Jesus. A vitória é a tua marca. A vitória é a tua marca, em nome de Jesus. A vitória é a tua marca, em nome de Jesus. Deixa essa marca ser vista, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Porque nós podemos chegar aqui, amados, com o nosso projeto e ficar orando pelos sonhos. Mas nós sabemos que o dia de hoje tem as suas próprias lutas. Você se lembra do que Jesus diz? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Viva o dia de hoje, porque basta cada dia o seu mal. Quer dizer que hoje é um dia mau? Para alguns, há um dia de aflição. Nós temos Jesus, o que pode transformar esses dias de aflição em dias bons. Mas a verdade é que nós temos alvos, metas para amanhã, para depois, para março, para abril, lógico. E o dia de hoje? Nós precisamos cobrir a nossa casa, o dia de hoje. O que é que nós precisamos hoje? Amém?
Nós vamos orar pelas famílias agora. Se você tem alguém da sua família, você deve ir com esta pessoa agora. Hoje nós vamos orar pelas nossas famílias, todos intercedendo. Porque eu quero ensinar a igreja a reagir. E eu não estou com você todos os dias na sua casa. Nem muito menos 24 horas por dia. E lá é que você vê notícias contrárias, que lá às vezes se abate a carne, é uma voz. Você precisa aprender a reagir. E você aprende aqui para praticar depois na sua casa. Então, se tem alguém da sua família, você dá a mão para esta pessoa. Se não tem ninguém da sua família, eu queria assim, que os jovens ficassem com jovens, os senhores, os homens com homens e as mulheres com mulheres, tá? 2, 3, não precisa ser aquele grupão, não, que é para a gente orar assim, mais intimamente, uns pelos outros, grupinhos de 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Mas não deixa ninguém sozinho, tá bem? Ninguém sozinho. Nós vamos orar. Você que está com alguém da sua família, você e essa pessoa, vocês 2, vocês 3, vão interceder pela sua família. Agora é hora de você clamar pela sua casa. Família é marido, mulher, filhos. Se você depende dos seus pais, você é solteiro, você, seu pai, sua mãe, você, seus irmãos. Amém? Se você é casado, não tem filhos, você e seu marido, pelo seu casamento. E assim vamos. Se você não está com a sua família aqui, você vai clamar, junto com o irmão que também não está com a família aqui, pela vossa família. Tá bem? Todos devem orar pelas famílias agora. Porque os ataques são violentos. E a nossa igreja é uma igreja de família. Deus tem trazido famílias inteiras. Está trazendo um por um. E nós vamos ter todas as famílias completas neste ministério. Portanto, você sabe que o que antecede uma grande bênção, como ter uma casa inteira no Senhor, são rugidos e mentiras para tentar desestabilizar. Achar que não tem jeito, não. Isso é rugido, é mentira. Todos se prostrarão. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso vai ter que começar pela nossa casa. Amém? Então vamos interceder. Se todos são do Senhor, você vai orar por outras necessidades que você conhece da sua casa. Tá? Uma durezinha de coração, cabecinha dura, uma negligência, uma desobediência, uma rebeldia, uma frieza. Você sabe. Vamos orar. Vamos orar. Cada um com a sua família, cada um com o seu amigo íntimo, amigo irmão. Clame pela sua família, clame pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu casamento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Rei de toda a glória. Jesus, nós temos visto as famílias cada vez mais separadas, as famílias desarraigadas, Jesus. As famílias, Senhor, separadas. Nós temos visto, Pai, famílias vivendo dentro da mesma casa e os membros não se falam, não há diálogo, não há harmonia, não há concordância, não há conversa, não há paz, não há amor, não há carinho, não há aconchego. Jesus, o mundo investe pesado contra a família, Senhor. A mídia investe pesado contra a família. O diabo investe contra a família, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, para repreender toda mentira do diabo contra a nossa família, Senhor. Nós repreendemos todo o mal. Nós repreendemos, Senhor, toda distância. Nós repreendemos, Senhor, toda voz contrária, Senhor, dentro da nossa casa. Nós repreendemos, Jesus, toda dureza de coração, Senhor. Toda insensibilidade, Jesus. Nós repreendemos, Pai, toda frieza, toda distância, toda falta de diálogo, Senhor. Nós repreendemos todo pouco caso, todo escárnio, toda forma de brincadeira que não serve
toda imoralidade. Ó Jesus, nós repreendemos as palavras que não devem ser ditas, Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todo tipo de mal, todo tipo de malignidade das nossas famílias, Senhor. Nós colocamos a nossa família no teu altar mais uma vez, Jesus. Orando pelos casamentos, Senhor. Orando, Jesus, pelos relacionamentos perfeitos entre marido e mulher, Jesus. Ó Deus, que caia por terra hoje toda indiferença, eu repreendo a indiferença entre marido e mulher. Eu repreendo a distância, o afastamento. Eu repreendo toda desculpa, todo cansaço físico como desculpa. Eu repreendo todo sono. Eu repreendo toda enfermidade como uma desculpa para afastamento em nome de Jesus. Eu repreendo toda palavra áspera. Eu repreendo toda cara feia. Eu repreendo todo desamor, toda falta de atenção, toda falta de carinho, toda falta de aconchego. Eu repreendo. Isto é do diabo, eu repreendo isto hoje em nome de Jesus. Eu repreendo toda a usura, eu repreendo hoje em nome de Jesus. Todo homem sovina, toda mulher sovina, eu repreendo o egoísmo. Eu repreendo hoje no nome de Jesus Cristo. Ou em nome de Jesus. Eu repreendo as famílias hoje que andam na contramão. Cesse isso agora. Cesse isso agora. Que haja entendimento. Que haja compreensão. Que haja humildade. Que haja fidelidade. Que haja mansidão no falar. Que haja sensatez. Que haja bom senso. Ó Deus, que os homens exerçam a sua autoridade de maridos, que não se acovardem, que os homens ouçam a voz do Espírito Santo de Deus, que sejam o cabeça da sua casa, que sejam o pastor do seu lar, que sejam o provedor suficiente da sua casa, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pelas esposas, que sejam sábias, que sejam amorosas, que sejam carinhosas, que sejam submissas, que sejam, ó Deus, mulheres fiéis, que sejam boas donas de casa, que sejam mulheres auxiliadoras dos seus maridos, encorajadoras, que sejam prestativas, que não sejam preguiçosas, que não sejam fofoqueiras, que não sejam faladoras, que não sejam mulheres de contenda e de intriga, que tragam para casa só o que é bom, que não encham a cabeça dos seus maridos com o que não serve, que não coloquem lenha numa fogueira, mas que sejam apaziguadoras, que sejam mulheres consoladoras, que sejam esposas sensatas, que sejam esposas honestas, participativas, atenciosas, em nome de Jesus, Pai. Oramos pelos filhos, Senhor, que sejam submissos, Pai, que sejam filhos submetidos aos pais. Eu repreendo toda rebeldia dentro da casa, seja de quem for. Eu repreendo toda altivez de espírito, toda soberba, toda prepotência, toda petulância. Toda obra da carne está repreendida em nome de Jesus. Nós temos autoridade de mãe, de pai, para determinar sobre os nossos filhos a bênção do Senhor. A bênção, a obediência. Ó Jesus, a submissão, Senhor. Ó Jesus, a bondade, o amor manifestado, o entendimento das situações, Jesus. Ó Jesus, nós repreendemos todos os relacionamentos errados dentro da nossa família, Senhor. Que todo laço com o mundo seja quebrado. Que toda comunhão com as trevas seja quebrada, Senhor. Ó Jesus, nós repreendemos todo relacionamento ilícito, Jesus. Todo tipo de adultério, de fornicação, Senhor. Todo namoro ilícito está repreendido em nome de Jesus.
Ó Deus, nós declaramos a santidade dentro do nosso lar, Jesus. Vidas santas, vidas irrepreensíveis. Repreendemos o envolvimento, Senhor, com ímpios, namoros com ímpias, com filhos da perdição. Repreendemos agora em nome de Jesus. Repreendemos, Pai, negócios ilícitos dentro da nossa casa, Senhor. Ó Jesus, nós estamos repreendendo, Senhor, envolvimento com drogas, com álcool, Pai. Ó Deus, coloca nojo nos jovens, Pai, por álcool. Coloca repulsa por cigarro, por maconha. Ó Jesus, por crack. Ó Deus, por qualquer tipo de droga. Que haja, Senhor, o nojo. Que haja, Senhor, repugnância. Tira, Jesus, aqueles que estão envolvidos, Pai, com drogas. Aqueles que se envolveram com o tráfico, Senhor. Aqueles que estão sendo joguete na mão de bandidos, Pai. Livra-os, Pai, livra-os. Os pais pedem, Senhor. Os tios, os avós, os irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Que haja, Senhor, livramento nas nossas casas, Senhor. Nós oramos, Jesus, pelas crianças, Pai. Ó Deus, que elas sejam protegidas pelo ministério angelical. Ao entrar e ao sair, Senhor. Livra-as, Pai, de acidentes na escola. Livra, Senhor. Livra de acidentes domésticos, Jesus. Livra as crianças, Senhor. Livra, Senhor, livra de doenças, de enfermidades. Jesus, que os teus anjos guardem as crianças, Senhor. Livra-as, Pai, de sequestros. Livra-as, Senhor, de perigos. Livra-as, Pai, de pessoas erradas. Livra as nossas crianças, Senhor. Guarda-as no teu amor, Jesus. O ministério angelical dá ordens para que guarde os nossos adolescentes, os nossos jovens, Senhor. Ó Deus, que criem à volta deles, Senhor, uma proteção invisível, que o mal não possa tocá-los, Pai. Que eles também não sintam, Senhor, nenhuma atração para o ilícito, Senhor, para aquilo que não vem de Ti, Senhor. Protege-os de acidentes, Senhor, de carro, de ônibus, no metrô. Guarda os nossos filhos por onde eles andam, Jesus. Livra-os de todo mal, de todo laço do passarinheiro. Livra-os, Pai, livra-os, Senhor. Ó Jesus, eu oro pelos jovens, pelos adolescentes. Ó Jesus, coloca entre os irmãos amor, Senhor. Não um amor filéu, mas um amor ágape, um amor que supere, Senhor, as diferenças na carne. Um amor que supere as divergências. Um amor que supere, Senhor, os fatos do passado. Ó Jesus, faz brotar um amor puro, genuíno, entre irmãos, Pai. Que irmãos, Senhor, sintam a dor do outro. Que os irmãos busquem o interesse do outro. Que os irmãos, Senhor, compartilhem das coisas boas. Que os irmãos se protejam, que os irmãos se guardem, que os irmãos se respeitem, que os irmãos se abracem, que os irmãos se toquem, que os irmãos se beijem. Deus, que volte o amor dentro das famílias, Senhor. Que volte o toque, o carinho, Senhor. Que volte, Jesus, o abraço, o beijo, a palavra amorosa, a palavra de afago, a palavra de cuidado. Ó Deus, que cesse toda palavra amarga. Que cesse todo tipo de acusação. Que cesse todo tipo, Senhor, de palavras lançadas para ferir. Ó Jesus, nós repreendemos toda situação que divide, que espalha. Porque Tu disseste, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Nós não estamos aqui para espalhar as famílias. Nós estamos para juntar as famílias, Senhor. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sós, Pai. Prepara, Jesus. Prepara o varão, prepara a varoa. Eu sei, Jesus, que não pode ser qualquer um, Jesus. Eu sei, Pai, que tem que ser aquela pessoa talhada por Ti, para que faça a Tua filha e o Teu filho feliz, Pai. Ó Deus, eu oro. Aqueles que acham que passou o tempo, renova agora as esperanças, Senhor. É tempo de vida, é tempo de realização de sonhos antigos.
Este ano é um ano de realização de sonhos antigos. Oh, sonhos antigos de vermos todas as famílias na tua casa. Os sonhos antigos de vermos toda a família sentada à volta da mesa, compartilhando do almoço, do jantar. Os sonhos antigos, Senhor, de vermos um casamento no Senhor. Ó Deus, nada disso ficou esquecido, Pai. Nós estamos aqui hoje, Jesus, crendo que este ano coisas vão acontecer, ciclos estão se fechando, Jesus. Ó Deus, prepara casamentos no Senhor. Prepara, Senhor, apressa-te, Jesus. Tira os teus filhos, as tuas filhas da solidão, Jesus, em que se encontram. Ó Deus, a tua palavra diz que é melhor serem dois do que um, Jesus. Prepara, Senhor, a pessoa certa. Aqueles que estão namorando, Senhor. Ó Deus, confirma se é para casar, Jesus. Que seja a tua voz, não a voz do mundo, Senhor. Que seja a tua voz, Pai. Não a voz de um parente, a voz de um amigo, a voz de um pseudo-irmão. Oh, Jesus, fala aos corações. Nem todo cristão é para casar, Jesus. Tem que ser a tua vontade, senão não haverá felicidade, não haverá uma família plena. Oh Deus, que não haja dureza de entendermos a tua voz, a tua palavra. Oh Jesus, tu tens nos dito e tem falado deste altar, até a hora do sim, diante de ti, tudo pode mudar, Jesus, tudo pode acontecer. Compromissos podem ser desfeitos se tu não estiveres nos compromissos, Senhor. Aprendemos isso no retiro, Jesus. Compromissos podem ser desfeitos se eles não provêm de Deus. Ajuda-nos a tomar decisões sábias, Pai. Decisões acertadas, Senhor. Porque quem já se casou, ó Deus, agora só no Senhor, as correções, os acertos, não há volta. Mas aqueles que estão ainda, Jesus, ó Deus, por se casar, que não tenham pressa, que não se apavorem, que não fiquem cegos, que não tenham medo do tempo, da idade, da circunstância, da cobrança da sociedade, em nome de Jesus, Pai. Mas que saibam esperar no Senhor, o príncipe da graça, a princesa da graça de Deus, que vai fazer a felicidade para o resto dos dias destas vidas, Senhor. Nós oramos, Pai, pelos adolescentes. Ó Deus, que cesse todo o namoro precoce, Jesus. Esse escândalo que está aí fora, Jesus. Esse instigar da televisão, Pai, das escolas, até de professores, até de pais. Que isso, essa obra do inferno cesse, Jesus. Ó Deus, criança tem que brincar, Jesus. Criança tem que crescer, que aproveitar, que conhecer, que se descobrir. Oh, Jesus, criança tem que ser saudável. Ó Pai, que os adolescentes saibam se preservar, Senhor. Se manter puros até o casamento, Jesus. Ó Deus, nós oramos, Pai, para que ninguém faça nada que não seja a tua vontade, Pai amado e bendito. Aqueles que são jovens, Pai, que ainda não estão namorando, que não pensam em namorar por enquanto, os que estão estudando, fazendo faculdade. Ó Deus, eu sei que tu estás preparando, Senhor, a pessoa certa para os nossos filhos, Pai. Ó Deus, eu sei que assim como tu estás talhando os nossos, está talhando o filho de outras pessoas, Pai. Para que um dia se encontrem e tenham a tua bênção, Jesus. Nós temos autoridade para desfazer as obras do inimigo. Porque Jesus já fez isso naquela cruz. Ele destruiu as obras do diabo. E nós, como pais, mães, nós não podemos permitir que as obras do diabo mentirosas adentrem a nossa casa. Em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa família bendita, a nossa casa santa, os relacionamentos perfeitos em nome de Jesus. Os nossos filhos, os nossos amados, prostrados aos pés de Cristo Jesus, submetidos ao altar de Deus.
Ó Deus, nós levantamos hoje a bandeira do amor verdadeiro, Jesus, dentro das famílias, do abraço, do aconchego, Jesus, da volta da simplicidade, da pureza, Senhor, da gratidão, do muito obrigado, do falar, do agradecer, do ser grato ao marido, a uma esposa, a um pai, a uma mãe, a um filho. Ó Deus, hoje nós estamos aqui, Senhor, chamando a existência o muito obrigado. Nós estamos aqui chamando a existência o por favor, a educação, Jesus, o boa noite, o bom dia, o como vai. Ó Deus, nós queremos a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, os olhos nos olhos, Senhor, o acerto das pendências, Jesus. Nós queremos poder nos olhar dentro da nossa própria casa, ter ali a nossa igreja, oh Deus, a nossa igreja mais primitiva, dentro do nosso lar, Jesus, poder orar para coisas em comum da família, Senhor, porque casa dividida não subsiste, Pai, mas uma casa unida é indestrutível, Jesus. Que assim seja, Jesus. Eu creio no resultado desta noite, Senhor. Eu creio que estamos mais perto da realização dos nossos sonhos do que estávamos antes, Jesus. E nós fechamos a porta às mentiras dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nossa casa é abençoada. Nossa família é bendita de Deus. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Agora sim. Agora eu estou sentindo uma coisa tão boa, tão gratificante. Você está se sentindo bem? Amém? É gostoso, não é? A gente poder orar pelo outro, orar por nós, orar pela casa. Deus quer isso. O que adianta você conseguir uma meta, você chegar lá em algo que você escreveu e depois você não poder compartilhar lá na sua casa? Não é triste? Olha, Deus me deu, você não pode chegar em casa, ninguém entende, ninguém. Não, nós vamos dar glória a Deus juntos. Amém? Sente um instantinho para você não se cansar, né? Olha assim o irmão que está do seu lado e diga: essa noite aqui está muito especial. Está muito boa. Está muito especial. O Espírito preparou uma noite diferente. A gente sentiu o amor do irmão, a mão, né? Poder olhar, poder ter uma força a mais de oração. Como é gostoso isso, como isso faz bem, como isso conforta. Às vezes a gente diz: Deus me ajuda, e Deus põe um irmão do lado e diz: olha eu aqui. Eu vi as amadas ali abraçadas. Quem sabe elas pediram: Deus, fala hoje. Oh, Deus, faz. E aí Deus falou: eu aqui abraçando vocês, né? Um abraçando o outro. É o amor de Deus. É Deus maravilhoso. Ele está mais perto do que a gente imagina, né? Ele está mais ativo e atuante do que a gente pode conceber. É só prestar atenção. E nós vamos orar pela nossa vida financeira. Amém? Você tem uma vida financeira. Eu tenho. Aliás, sem vida financeira, não tem vida. É possível alguém viver sem dinheiro? Não. Então, falar que não vamos orar, que isso não é importante, que isso não é de Deus, que isso é hipocrisia total. A gente depende da vida financeira para viver nesta terra. Não tem como. Então, o Bispo Rai sempre está dizendo isso aqui, não é? A gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para calçar, para vestir. A gente precisa de dinheiro para pagar a conta, para viver. Você não vive sem luz, sem energia elétrica, você não vive sem água. Né? Você não vive hoje sem telefone. Não acredito que alguém viva sem telefone. Você não vive hoje sem condução. As distâncias são longas. Você precisa de ônibus, de trem, de metrô, de carro. A gente precisa pôr gasolina, comprar passagem, bilhete único. Precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para estudar. Ah, mas tem escola de graça. Mas um caderno precisa de dinheiro para comprar. Um papel, uma caneta, você precisa de dinheiro. Né? Precisa de dinheiro para fazer comida. Porque você precisa da comida. Ah, bispa, tem gente que está ganhando cesta básica. Que maravilha.
mas precisa de alguns complementos. Se naquela cesta básica não vier lá um tempero, e não vem normalmente, porque só vem coisas que não são perecíveis, então eles não põem na cesta básica cebola, alho, não é verdade? Põe lá o óleo e às vezes põe aquele tempero pronto. Mas se você quiser fazer um arroz com uma cebola sem ser desidratada, moída, você tem que ter um dinheiro para comprar uma cebola, para temperar um arroz, para temperar um feijão. A gente precisa de dinheiro para tudo. A gente precisa de dinheiro para tomar banho. Você precisa comprar um sabonete, um shampoo para lavar cabelo. Eu não estou falando de shampoo importado, sais de banho. Não estou falando o mínimo. Todos nós precisamos. Não é verdade? Se você tem filhos, você já entendeu o quanto a gente precisa de dinheiro. Não é verdade? O filho está lá na barriga ainda. Já precisa de dinheiro. Porque precisa de vitamina para a mamãe, precisa de uma alimentação legal, né? Precisa de enxoval. O filho não vem nu e vai viver nu. Precisa de fralda. Isso só, ele ainda está na barriga, ele já está ali gerando, né? Uma despesa. Aí ele nasce, precisa pagar. Não, é de graça. De graça? De graça? Eu tenho convênio. É de graça o seu convênio? Você está pagando há quantos meses, há quantos anos? E ainda, quando você vai lá acertar o parto, tem a parte, às vezes, o anestesista, ou não sei o quê, o remédio. Depois te dão uma conta de hospital desse tamanho. Não, eu não tenho convênio, eu vou pelo SUS. É? Se você não paga lá os seus impostos, tudo, não tem uma carteira, um registro, também não dá. Vai ficar na fila. Ah, então o nenê nasce no carro da polícia. Até para chamar a polícia precisa de uma ligação telefônica, um cartão, se você não o tem. Tudo a gente precisa, pode fazer, você pode ver como tudo precisa de dinheiro. Agora, nós estamos falando de coisas básicas. Soma todas as coisas básicas, você vê quanto dinheiro precisa. Só que nessa trajetória, tem gente que tem mais de um filho, que ele já não é tão pequenininho, que ele já está na escola, ou que ele já está no cursinho, ou na faculdade. E você tem outras coisas que você foi assumindo, não é? Para trabalhar, você precisa de dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro, mas para ir trabalhar, você precisa de dinheiro. Você não pode trabalhar de pijama. Né? Já pensou? Eu vou com esse pijaminha trabalhar, volto, lavo, ponho outro, vou. Não, você precisa de uma roupa, de um calçado. Você precisa comer durante o dia. Muitas coisas. E não é só você. Quem tem uma família já tem as complexidades financeiras de uma família. Né? Diz o meu bispo que até para morrer a gente precisa de dinheiro. Você sabia que para morrer precisa de dinheiro? Quando uma pessoa falece, a primeira coisa é onde vai velar, onde vai enterrar e que caixão vai ser. Não tem caixão de graça. Não tem. Ah, a prefeitura dá. Dá? Entra na fila para ver se você consegue um caixão da prefeitura. Nós já conhecemos esses trâmites todos por causa de igreja, de ajudar pessoas e tal. Vai um prazo para você conseguir um caixão da prefeitura. Só que o prazo é muito tempo depois do que o morto precisa ser enterrado. Porque eles sabem que alguém acaba ajudando, fazendo uma vaquinha, comprando com cartão de crédito, sei lá o quê. Então, a gente tem que deixar de ser hipócrita e ficar temendo que essa área a gente não deve orar. A gente deve orar. E isso tudo que eu estou falando aqui é orar por provisão, que é o mínimo. É ter tudo isso suprido. Agora, e o crescimento que Deus promete? Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de provisão, mas Ele é Deus de aumento e de multiplicação. E isso é em todas as áreas. Então, nós vamos orar, primeiro,
para que Deus seja a provisão diária na nossa casa. E se Ele já tem sido, louvado seja Deus por isso. Paulo diz, sei ser feliz no pouco, sei estar feliz no muito. Eu também. Amém? Você tem que aprender a se contentar. Você é de Jesus e a sua maior alegria é ser de Jesus, ter vida eterna e salvação. Agora, se você está suprido, aleluia. Mas Deus nos deu sonhos. E alguns desses sonhos exigem um aumento financeiro. Pode orar por isso? Deve orar por isso. Tá? E Deus diz que Ele tem ainda uma chamada multiplicação. Para quê? Para que você possa abundar em toda boa obra. Então, Deus, quando Ele nos provê, Ele visa a nossa suficiência, nós estarmos supridos, nós termos ampla suficiência em tudo, tá? Mas Deus nos dá aumento e multiplicação para que a gente possa abençoar a sua obra e fazer correr a palavra de Deus. Então, provisão é direito nosso. Aumento e multiplicação também, desde que a gente tenha um entendimento de quem nós somos, de quem seremos quando estivermos sobre o muito e o que nós vamos fazer com isso que virá além da provisão. Amém? Pode investir em você? Pode. Mas não se esqueça que Deus deve estar em primeiro lugar. Eu fiz aqui há uns 2 cultos uma pergunta, né? E a igreja ficou muda, que foi assim, quando você recebe o seu salário, qual é a primeira coisa que você pensa? A igreja ficou muda, porque refletiu e viu que nem sempre pensa em Deus primeiro. Então, se você não colocar Deus sempre em primeiro lugar, aí você não tem direito de ter todas as outras coisas e ter acréscimo. Você vai ter sempre a fidelidade de Deus na provisão. Mas o aumento e a multiplicação vem como um acréscimo para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Então, aprenda o princípio bíblico para poder orar coerente. Ok? Vamos ficar de pé? Vamos orar pelas nossas finanças. E nessas finanças nós vamos incluir os alvos, as metas, os projetos que envolvem dinheiro, que envolvem recurso financeiro. Chame à existência os seus sonhos. Chame à existência aquilo que você colocou como uma meta para esse mês, para esse semestre, para esse ano, e que envolve dinheiro. Agora, não esqueça de agradecer a Deus pela provisão que todo dia tem chegado à sua casa. Amém? Se você tem conseguido ir para a escola, ir para a faculdade, você paga passagem, põe gasolina no carro, se você tem um sapato, tem roupas para ir trabalhar, se você chega, tem comida para comer, tem cama, tem sabonete, tem tudo que eu falei, aprenda a ser grato a Deus. Porque às vezes nós ficamos numa expectativa do aumento, do acréscimo, e nos esquecemos de agradecer pelo básico. Só quem não teve o básico um dia, sabe o que é isso. Só quem já sentiu uma necessidade não suprida um dia, sabe exatamente o que é a provisão de Deus. Amém? Hoje eu sei o que é estar provido. E tenho conhecido o aumento e a multiplicação. Mas eu todos os dias, o bispo não senta na mesa sem dar graças pelo alimento, pelo que temos. Tudo. Por quê? Porque é a provisão. E nós temos que ser gratos a Deus pela provisão. Não seja um murmurador, um reclamão. Não compare a sua vida financeira a de mais ninguém. Você é único diante de Deus. Deus tem um plano também financeiro para a sua vida. Tá bem? Às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes o que é suprimento para um não é para outro. Nós temos necessidades diferentes e uma situação financeira e totalmente diferente uns dos outros, família para família. Então, olhe para você, olhe para Jesus, ouça a voz dele e chame sim a existência, aumento e multiplicação. Mas comece a agradecer pela provisão. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, estamos encerrando esta noite preciosa de oração e confissão, Pai. Ó Deus, orando pela nossa vida financeira, Jesus.
sem nenhuma hipocrisia, Pai, sem nenhum temor, nenhuma vergonha diante dos homens, diante de Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos da importância dessa área, Senhor. Nós não podemos viver sem dinheiro, Jesus, é impossível. Nós não podemos, Senhor, nos mover, nos locomover sem recurso financeiro, Jesus. Por isso nós oramos pela fonte dos recursos financeiros, Pai, pelo trabalho de cada um, Jesus. Nós o colocamos na Tua mão agora, Jesus, diante do Teu altar, a vida profissional dos Teus filhos, aqueles que são os provedores das suas próprias vidas, das suas casas, das suas famílias, Jesus. Ó Deus, aqueles que trabalham e compõem a renda familiar, Jesus, nós colocamos esses trabalhos na Tua mão, Senhor, sabendo que Tu és o abençoador, que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Jesus, Tu prometeste, Senhor, este ano, todo tipo de chuva, Jesus, a chuva do tempo certo, a chuva temporã e a chuva serôdia, Jesus. Eu sei, Pai, que a chuva do tempo certo está caindo sobre várias famílias deste ministério. Famílias que plantaram, famílias que regaram, famílias que adubaram, famílias que agora, Senhor, vem a chuva do tempo certo chegar com uma grande colheita, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai. Sabemos, Pai, que ainda que alguns não tenham visto ainda, a chuva da estação correta das chuvas, a chuva temporã, Senhor, tem caído como provisão diária, nada tem nos faltado, Senhor. Todo dia tem chovido, Senhor, todo dia nós temos conseguido, Senhor. Ó Deus, mesmo com às vezes dificuldades, mesmo às vezes esticando daqui e dali, nós temos visto, Senhor, a chuva temporã, aquela chuva que vem antes da estação própria de chuvas. Ela tem chegado, Jesus, trazendo as Tuas bênçãos para o dia a dia, Senhor. Aquele dinheiro, às vezes vem contado, Jesus, mas vem e nós conseguimos pagar aquela conta, saldar aquela dívida, aquele compromisso. Ó Deus, comprar aquilo que o nosso filho precisa. Ó Deus, ó Jesus, comprar a passagem de ônibus, pagar, Jesus, ó Deus, a gasolina do carro. Quantas vezes, Pai, nós temos visto a chuva temporã, Jesus. Chuva que vem com bênção antes da estação própria, Pai. E temos visto também, Senhor, a chuva serôdia que cai. Mesmo depois, Senhor, daquelas casas que foram abençoadas por Ti financeiramente, mesmo aqueles que já, Senhor, aumentaram a sua renda, que já estão, Senhor, vendo a Tua multiplicação, às vezes há uma necessidade extra, e a Tua chuva serôdia tem caído também, Jesus. Temos visto, Pai, o Teu cuidado com o nosso povo, Jesus. Temos visto o Teu cuidado com a nossa casa, com as nossas vidas, Senhor. Com este ministério, nada nos tem faltado, Senhor, porque nós Te colocamos como pastor. O verdadeiro bom pastor está em primeiro lugar. E quando Tu és o pastor, nada nos falta, Jesus. Te agradecemos pela provisão diária. Te agradecemos pelo pão de todos os dias, Jesus. Te agradecemos pelo leite que tomamos, pelo cafezinho. Te agradecemos pelo chocolate. Te agradecemos, Pai, pela manteiga, pelo requeijão, pela margarina em cima da mesa. Te agradecemos pela geleia. Te agradecemos pelos frios, quando eles têm, pelo queijo. Te agradecemos porque temos uma mesa para sentar, Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo bolo. Te agradecemos pelo sanduíche. Te agradecemos pelo arroz, pelo feijão, pela batatinha. Te agradecemos, Pai, pela carne, pelo frango, por aquele peixinho. Te agradecemos porque temos como temperar a comida. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela fruta, pela banana. Te agradecemos por aquela laranja, a maçã, a pera. Jesus, a goiaba, a melancia. Quantas vezes nós nem percebemos, Jesus. Estamos ali nos fartando, tendo tudo para comer.
e estamos ali murmurando, resmungando. Perdoa, Senhor, perdoa a insensatez, Senhor, do teu povo, que tem tido fartura, que tem tido abundância. Obrigada pelo ovo, porque quantas vezes nós comemos arroz e ovo, arroz, feijão e um ovo frito, um omelete, mas nos saciou, nos fartou, nos trouxe energia para seguir adiante. Ó Deus, nada nos faltou, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada, obrigada por aquele bolo que chega de presente. Obrigada, Senhor, por aquela mão que faz e reparte conosco uma sobremesa, reparte conosco uma comida. Obrigada, Jesus, obrigada. Eu te louvo, eu te bendigo pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Obrigada quando nós podemos comprar um lanche diferente para os filhos. Obrigada, Senhor, se eles levam dinheiro todo dia para comer na cantina da escola. Obrigada, 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 Jesus. Se eles podem ir de peru escolar. Obrigada, Jesus. Oh, se nós podemos levar de carro, toda a honra a Ti, toda a glória. Obrigada, Jesus. Se há dinheiro para tomar um ônibus, para ir de metrô, obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelos calçados, pelos tênis, sejam nacionais, sejam importados. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada pelos uniformes de escola. Obrigada pelos ternos. Obrigada pelas gravatas, pelas camisas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos nossos sabonetes, pelos nossos shampoos, pela água do chuveiro, Senhor, que nos lava. Obrigada, Senhor, pela cama quentinha. Obrigada, Jesus, porque temos lençóis, temos travesseiros, temos uma coberta. Obrigada, Jesus, porque temos uma casa para morar. Oh, por isso eu chamo a existência, Senhor, a casa própria para a tua igreja, Senhor. Aqueles que ainda se refugiam numa casa alugada, Senhor, uma casa emprestada, que tenham, Senhor, também, além da provisão destes dias, mas tenham aumento e multiplicação para comprarem a sua própria casa, Senhor, o seu apartamento. Oh, Jesus, para terem o seu automóvel, para terem, Senhor, os recursos necessários para viver com ampla suficiência nesta terra, Senhor. E se alguém está enfrentando dificuldade financeira, Jesus, abre o céu sobre esta vida, Senhor. Derrama bênção sem medida, sem limites, Pai. Abre portas de emprego, Senhor. Prepara promoções, prepara negócios novos, negócios grandes, Jesus. Mostra onde é que está, Senhor, o tesouro para os teus filhos, Pai. Onde é que está o ouro, onde é que estão as riquezas, Jesus. Mostra, Jesus. Não deixa o teu povo ser enganado, ser iludido. Não deixa, Jesus, a ilusão de um coração enganoso, Senhor. Ó Deus, fechar portas de emprego, mas que cada um saiba ouvir a tua voz, olhar somente para ti, para descobrir onde é que está a fonte do dinheiro, a fonte da renda, a fonte da provisão financeira, Jesus, que nunca cessa, Pai. Nós te agradecemos e nós te pedimos, Pai, satisfaz os desejos do coração do teu povo. Ó Deus, aqueles que colocaram no projeto de vitória um sonho, um alvo, uma meta que envolve dinheiro, Jesus. Ó Deus, dá, porque está escrito na tua palavra: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós aqui nos agradamos imensamente de ti, Senhor. Nós te amamos. Sabemos que o Senhor tem prazer em satisfazer os desejos mais íntimos do nosso coração. Eu sei que tu nos darás, Senhor, também o aumento e a multiplicação. Porque tu não estás formando um povo sovina, miserável, egoísta, mas tu estás levantando um povo, Senhor, amoroso. Ó Deus, um povo que tem prazer em dar, um povo que tem prazer em alegrar o teu coração, fazendo com que a palavra corra. Jesus, tu nos dá força para adquirir riquezas, e nós recebemos esta força para este final de mês de março, abril, maio, junho, para ver o retorno financeiro, Jesus, nas nossas casas. Porque se as famílias forem abençoadas, prósperas, a tua igreja será próspera. Se a tua igreja for próspera, as famílias serão prósperas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos em paz? Vamos felizes?
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dá um abraço no seu irmão. Diga a pessoa que você orou, ou que você encontrar até você sair, você vai tomar lá um café. Dá um abraço e diz assim: a graça nos basta. Temos tudo. A graça nos basta. Temos tudo. Amém. Dê um sorriso. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Até quarta para quem vem no culto de mulheres, se não até quinta-feira.